Gente, nós vamos começar hoje uma nova série, iniciando aí o nosso mês de celebração da Páscoa, de celebração da vida, e esse é o tema que nós vamos abordar aí a partir desse domingo: da morte à vida, a esperança venceu o medo. Começando então com um olhar para dentro da Escritura, para dentro da Bíblia, né? Entendendo, como todos nós sabemos, apesar de todas as imagens e de todo o simbolismo que já vem à nossa mente por conta da Páscoa, né? Páscoa traz à nossa mente o quê? Coelho, ovos, mercados lotados, conta de cartão de crédito para pagar os ovos que você comprou. Quem comprou ovos em 12 vezes no ano passado está pagando a última nesse mês, né? Então você tem diversos elementos aí que simboliza a presença da Páscoa entre nós. Mas se a gente consegue olhar para além de todas esses ruídos, esses entulhos, né, que o mundo joga em cima da Páscoa, a gente vai descobrir na Escritura a Páscoa. Descobrir que ela é uma história, que ela é uma festa que está presente em toda a Escritura, desde lá do princípio, né? E que nos alcança de alguma forma. Significa que a presença dessa Páscoa como uma festa, como uma celebração, e os sentidos que ela foi ganhando dentro da Escritura, trazem para nós uma mensagem muito importante. Tem ali a essência de uma mensagem que Deus quer comunicar para nós. E para quem gosta da Bíblia sabe que Deus é um excelente pedagogo. Ele é extremamente lúcido na forma como na forma como ele nos ensina. E todo esse Deus lúdico, como ele consegue comunicar suas histórias, os seus feitos, as suas ações, a partir de uma festa, a partir de um símbolo, a partir de um memorial, de todas essas coisas, deveriam para nós formar a nossa identidade como cristãos e como cristãs. E é justamente por isso que eu quero nessa manhã começar com vocês a trabalhar esse assunto da Páscoa, olhando para ela no Antigo Testamento. Então, começando hoje falando sobre a Páscoa no Antigo Testamento, na semana que vem a gente vai ouvir sobre a Páscoa dentro do Novo Testamento. E embora a Bíblia, seja dividida entre Antigo Testamento, Novo Testamento, e entre esse Antigo Testamento e Novo Testamento nós tenhamos, na verdade, uma coleção de livros. Aí na nossa Bíblia protestante são 66 livros que compõem Antigo e Novo Testamento, diversos gêneros literários. Nós temos, na verdade, uma mensagem muito central, uma mensagem única, que é uma ação de Deus na história para vir em resgate do ser humano. A gente poderia dar diversos títulos para essa história, mas a história é uma só. A gente poderia dar como título a história da reconciliação, o caminho de Deus para a reconciliação com o ser humano. A gente podia falar sobre a história do reino de Deus, Quantos e quantos títulos nós poderíamos dar para essa grande história que é a Bíblia, em toda a sua diversidade de textos, 66 livros, em toda a sua diversidade de gêneros literários, poesia, narrativa, cartas, enfim, todos esses elementos compõem para nós, são parte dessa obra-prima, dessa grande obra que é a história desse Deus, que decidiu vir até esse mundo para reconciliar consigo, para trazer de volta para si, em amizade, em parceria, em unidade, esse ser humano que havia se perdido dele. E dentro aí dessas muitas histórias, nós temos a história da Páscoa. Porque a Páscoa ela perpassa toda essa história bíblica. Ela está como uma festa que funda a história do povo de Deus lá no Antigo Testamento, como a gente vai ver um pouco hoje, dentro do contexto do Êxodo, quando esse povo vai ser libertado da escravidão no Egito. E isso acontece cerca de 1250 anos aproximadamente antes de Cristo. Significa, então, esse é um dado que eu acho que todos nós já sabemos, mas que a Páscoa tem a sua origem muito anterior ao cristianismo, a se tornar uma festa oficial do calendário cristão. Ela tem a sua essência, portanto, lá no Antigo Testamento e nessa experiência do povo de Israel. E existem também diversos outros elementos
que a gente não encontra dentro da Bíblia, somente na história fora dela, que já apontam também de um tipo de celebração pascal anterior mesmo até a história de Israel, onde diversos elementos da Páscoa, na verdade, a Páscoa lá do Êxodo, só foram ressignificados a partir de outros elementos simbólicos que já havia presente naquelas culturas daquela região onde se desenvolve o tempo bíblico. Então, essa festa do povo de Israel, essa festa era celebrada anualmente. Então existia uma data, era uma data fixada, como a gente vai ver, nesse calendário da história de Israel, dentro de diversas outras datas separadas para festas desse povo. É por isso mesmo, então, que por se tratar de uma festa fixada na história de Israel, e que remete a um passado, a um evento histórico, alguma coisa que aconteceu lá no passado, que é essa libertação do povo de Israel do Egito, é que a Páscoa, ela traz consigo memória e esperança. Então, essa Páscoa, na sua essência lá para o povo de Israel, ela é, em primeiro lugar, uma memória de um feito do Senhor em favor do seu povo. E, ao mesmo tempo, por ser instituída pelo Senhor e para que fosse perpetuamente celebrada pelo seu povo, é que a Páscoa é também uma esperança. E hoje a gente vai ver um pouquinho essa relação que a Bíblia traz entre a nossa memória e a nossa esperança. A Páscoa é uma celebração, portanto, de memória e de esperança. Memória por trazer a realidade sempre ao presente, ao nosso momento, anualmente. A nossa realidade de que o que somos é a partir de algo que o Senhor fez no nosso passado, do que o Senhor fez na história. E esperança, porque nós vamos manter essa celebração e essa festa para as próximas gerações, para que as próximas gerações nunca se esqueçam de onde saíram, do que são. E ela anuncia sempre, portanto, essa realidade de Deus, um Deus que nos liberta, um Deus que faz gerar a vida a partir da morte, um Deus que organiza o caos, um Deus que é o único capaz de tirar a gente, os seus filhos, de uma situação de morte e nos levar até a vida. A Páscoa é essa memória da nossa dependência da ação desse Deus. E a dependência da ação desse Deus, como nós cantamos tanto aqui nessa manhã, um Deus que agiu com graça. A Páscoa é uma memória dessa graça de Deus, da misericórdia de Deus, que nos tira da morte para a vida e nos conduz até a vida, fazendo com que tenhamos uma esperança. Por isso, então, para resumir, a memória, obviamente, diz respeito ao passado, enquanto a esperança diz respeito ao futuro. E o que falta em termos de tempos aqui? Falta o presente, não falta? Se a memória diz respeito ao passado e a esperança diz respeito ao futuro, o presente diz respeito ao como viver hoje, entre memória e esperança. O como nós podemos transformar o nosso presente a partir de uma memória e projetando essa memória para um futuro redimido em Deus. Então, o presente é o momento da festa, é o momento da celebração, é o momento do memorial, mas ela não tem um fim em si mesma. A festa não tem um fim em si mesma, o memorial não tem um fim em si mesmo. Este memorial quer apontar para uma esperança futura, de que é possível a transformação de toda e qualquer realidade. Por quê? Porque nós já vivemos isso. Aí é a memória. Não existe realidade que não possa ser alterada. Não existe história de vida que não pode ser redimida. Não existe futuro, portanto, que não pode ser construído com esperança. E por quê temos essa certeza? O que nos dá essa garantia? O que faz com que essa esperança não seja um tiro no escuro, um andar às cegas? É a memória. É a memória que me traz fundamento, é o que sustenta essa esperança, é o que dá sentido, portanto, para essa esperança. Então a gente vai olhar um pouco como essa esperança, como essa memória se relaciona e como ela nasce na história de Israel. Em primeiro lugar, como a gente já disse, como uma festa fixa. E isso é muito importante que a gente saiba sobre o Deus da Bíblia. Isso é uma coisa que eu acho que eu já falei aqui em algumas oportunidades. Falei inclusive sobre isso lá no nosso batismo no domingo passado.
que o Deus da Bíblia não é esse Deus sério, de cara fechada, amarrada, muito pelo contrário. O Deus da Bíblia é um Deus de festa. E é por isso mesmo que festa se torna lei para o povo de Deus. Vocês têm que colocar no calendário de vocês como algo inegociável, é lei instituída por Deus, que vocês façam festa para o Senhor. O Deus da Bíblia é um Deus de festa, não é o Deus das cerimônias solenes que nós fomos aprendendo na história do cristianismo, especialmente a partir de concepções criadas na Idade Média de um Deus sério, e que, não sei se você sabia disso, mas era inclusive proibido se dar risada. Por que o cristão não podia rir? Porque a ideia é que quando você ri, o seu rosto é deformado, né? Ou seja, muda a expressão facial, e essa mudança da expressão facial seria algo abominável aos olhos de Deus. O riso não cabe numa relação com Deus. Quantos de nós nos permitimos dar risada com Deus? Quantos de nós nos permitimos dar risada lendo a Bíblia? Às vezes a gente tem uma visão muito séria sobre essa história. Entende? A mensagem é muito séria, mas muitas vezes ela vem contada para nós de um jeito super engraçado. Esses dias eu estava conversando com o Guia Marino e eu lembrei de uma vez que eu inclusive preguei aqui sobre Jonas. E eu disse para vocês que Jonas, na sua origem, é uma comédia, é uma sátira, é uma história engraçada. Entende? Quer dizer, tem uma mensagem muito séria, mas aquele profeta atrapalhado, todo confuso, que só faz as coisas erradas e nada dá certo, se contradiz o tempo todo, até a desobediência de Jonas a Deus é um negócio engraçado. Porque é um profeta que tem dificuldade de se entender, entender Deus, entender o povo. Quer dizer, é nessa forma irônica de lidar as coisas que muitas vezes a Bíblia nos comunica uma mensagem muito séria. Esse é um Deus de festa. E esse é um exemplo disso. Olha só o que diz esse texto de Levítico. Estas são as festas fixas do Senhor. Opa, presta atenção nisso. Festas fixas de quem? Do Senhor. Instituídas por Ele. As reuniões sagradas, parece que tem alguma coisa errada, né? Porque ou é festa ou é reunião sagrada, né? Não dá para ser a mesma coisa. Não, aqui é exatamente a mesma coisa. A festa é uma reunião sagrada. A festa, a celebração, e a gente não está falando de uma festa com hora marcada, porque vai acordar os vizinhos. É festa, gente, que dura dias. Por exemplo, essa festa é uma festa de 7 dias. 7 dias festejando ao Senhor. Isso para Ele é sagrado. Uma festa sagrada, que vocês proclamarão no tempo devido, a Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do 1º mês. E se você quiser outro exemplo disso, e se você quiser ler depois Levítico 23 inteiro, você vai ver mais algumas instituições de festas, de celebrações. O sábado, a Páscoa e os pães sem fermento, que a gente citou aqui, a festa das primícias, a festa das semanas, festa das trombetas, o dia da expiação e a festa das cabanas. O calendário dos caras era organizado em torno de festas. Interessante isso, né? Enquanto nós queremos tratar as coisas da nossa fé com solenidade, com silêncio, com aquela coisa, né, que a gente até muda, a gente não é quem a gente não se solta. Por quê? Porque a gente tem essa visão equivocada sobre um Deus, e a gente não pode perder isso de vista. A Páscoa é Deus chamando o seu povo para celebrar para Ele uma festa. Venham celebrar uma festa. E por que a festa? Porque a festa traz consigo um elemento profético. É uma festa que escravos vão celebrar a Deus pela sua libertação, sendo que ainda não foram libertos. É uma festa que eu já celebro a Deus em antecipação a uma convicção, Ele vai nos libertar. E porque eu sei que Ele vai nos libertar, que hoje eu já faço festa. Eu ainda sou escravo, eu ainda vivo um período não desejável, mas eu já faço festa para Deus, por quê? Porque eu tenho fé nisso, eu creio nesse Deus. É por isso que no presente eu já posso fazer festa antecipadamente daquilo que vem a ser o futuro. A nossa ceia deveria ser uma festa, portanto, porque a ceia não é muito diferente desse elemento. Na verdade, a nossa ceia é a nossa Páscoa mensal. Deveríamos ter essa visão.
A nossa ceia é Deus nos chamando para celebrarmos uma festa, onde nessa festa está contido o quê? Os dois elementos. A memória do que Deus já fez e a esperança de um futuro que Ele está trazendo à realidade por meio de um mesmo e único evento, o sacrifício de Jesus Cristo. Nesse meio tempo, no presente, nós celebramos a ceia, nós celebramos a Páscoa. O povo de Israel celebrava todas essas festas que eu li aqui e tantas outras que foram sendo acrescentadas a esse calendário na medida em que esse povo foi tendo experiências com esse Deus. Então, em resumo, a Páscoa faz parte desse calendário anual. Ela é uma dentre muitas festas que Israel celebra, e a primeira referência que nós temos à Páscoa na Bíblia se dá no contexto da libertação do povo de Israel do Egito. Por isso eu quero ler com vocês o texto de Êxodo, capítulo 12, a partir do primeiro verso. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Detalhe, para de ler um pouco aí. Primeiro mês do ano para vocês, porque eles ainda não tinham um ano, não tinha meses, não tinha dias fixados e nem nada. O que isso significa? Este deverá ser o primeiro mês do ano para você. Isso aqui já aponta o quê? Eu vou dar para vocês uma história a partir do zero. A gente vai começar tudo do zero. E significa que a partir do que eu vou fazer vai começar o ano novo para vocês. Porque esse ano, de fato, é vida nova. É aquilo que eu vou trazer à realidade. Continuando a leitura. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E no versículo 14, este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Tu és um Deus que está conduzindo essa história. E esse Deus, Pai, que solta nessa história, que institui no nosso tempo, na nossa experiência, momentos como a Páscoa, que são para nós uma memória de algo que o Senhor fez no passado, mas que também anunciam a nossa esperança. E diante dessa memória e diante dessa esperança, nós temos, Senhor, a responsabilidade de construir uma vida de acordo com o que o Senhor fez e de acordo com o que o Senhor fará. Nos ajuda, Senhor, a percebermos isso e a vivermos essa realidade. Em nome de Jesus. Amém. Uma primeira consideração sobre esse versículo 14. Os primeiros versículos, na verdade, a gente leu para mostrar mais ou menos o contexto em que essa Páscoa é celebrada. Primeiro, é um povo que está vivendo escravo no Egito por 400 anos. É uma geração, então, que vai viver esse fim de um ciclo, o início de uma nova fase na sua trajetória. E por que isso é marcante na história de Israel? Porque lá em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e dá para Abraão uma promessa. E com essa promessa há esse chamado. O chamado de Deus para Abraão é que ele saia do meio do seu povo, que ele vá para uma jornada, onde nessa jornada Deus se revela a ele, Deus estaria com ele. E por meio de Abraão e da sua família e da sua descendência, o Senhor Deus abençoaria todas as famílias da terra.
Então aqui tem um marco muito grande, porque aqui de fato se inicia a história de Israel. A história de Israel não começa nos 11 primeiros capítulos de Gênesis, não começa com a criação, com Adão e Eva. A história de Israel começa de fato a partir da trajetória de Abraão. Na era patriarcal, como a gente chama, onde através de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José e dos seus irmãos, que aí forma para nós o restante do livro do Gênesis, é que Deus vai se revelando, vai mostrando a sua intenção, vai fazendo a promessa de uma terra, vai fazendo a promessa da formação de um povo, e que por meio desse povo todas as famílias da terra seriam abençoadas. Só que aí termina o livro de Gênesis de um jeito inesperado, de um jeito que a gente não imaginava que ia terminar. Porque o livro de Gênesis começa num jardim com tudo perfeito, no meio dessa história há o pecado e a separação do ser humano com Deus, e a primeira ação concreta de Deus para começar a andar na história com o seu povo é por meio de Abraão. Significa que em Abraão você tem uma luz acesa no fim do túnel. Deus não esqueceu da gente. Deus não nos largou aqui no nosso pecado para que a gente se destrua. Deus então tem um plano. E a partir então da história de Abraão, a gente começa a ver esse Deus caminhando nas nossas histórias para vir nos resgatar, para vir nos redimir. Mas como Deus vai nos resgatar e nos redimir? Como Deus vai formar o seu povo? Como Deus formaria então essa nação de sacerdotes, que seriam aqueles responsáveis por levar o conhecimento de Deus para todas as nações, para levar a mensagem de libertação de Deus para todas as nações, se essa história termina com essa família enorme dentro do Egito, e não nos caminhos onde Deus os havia colocado. O conforto do Egito, que era o lugar onde havia o alimento, naquele momento em que os irmãos de José vão para lá, geram para eles uma sensação de que aqui é o nosso lar, aqui é a nossa casa. Podemos viver confortavelmente no Egito. Enquanto o chamado de Deus para eles não era o Egito. O chamado de Deus para eles era uma peregrinação. Era rumo a uma terra que o Senhor havia prometido para eles. Mas o conforto do Egito, o alimento do Egito, fez com que eles fossem fixando residência no Egito. E eles vão vivendo no Egito. E não pensem vocês que essa estabilidade confortável do Egito passou desapercebido por eles. Porque o livro de Gênesis termina me dando uma dica disso. Quando José diz para os seus irmãos, para o seu povo, quando vocês saírem dessa terra, levem os meus ossos. Está aqui, não me enterrem no Egito. José tem uma certeza. Primeiro, nós vamos sair daqui, porque isso aqui não é o nosso lugar. Essa não é a nossa casa. E quando vocês saírem, me leve daqui, leve os meus ossos daqui. Por quê? Porque eu não quero ser enterrado onde não é a minha casa. Eu quero ser enterrado na terra que o Senhor prometeu aos nossos pais. Só que o conforto vai fazendo com que a nossa vida se amolde à realidade. E a gente foge facilmente dos planos de Deus e dos projetos de Deus na nossa história. E aí então, esse povo, de uma simples situação confortável, vai viver 400 anos como escravos no Egito. O conforto de ter o que comer é garantido enquanto você tem como pagar pela comida. Mas a partir do momento que você não tem mais como pagar a comida do Egito, significa que você vai trabalhar para poder comer. E esse trabalho para poder comer, depois que o Egito já tirou tudo o que você possuía, se transforma em escravidão. Agora você vai ser os nossos escravos, e essa é a única forma de sobrevivência de vocês. E por 400 anos esse povo vai ser escravizado no Egito. Aí entra o livro do Êxodo, esse livro que a gente leu. E esse livro do Êxodo é Deus chamando Moisés para libertar esse povo. Ou seja, este povo é meu povo, e ele está clamando por libertação, porque a opressão no Egito está dura demais, eles são oprimidos demais, eles trabalham de sol a sol, eles são mortos, eles morrem no trabalho, construindo as cidades de Pitom e Ramsés. Quer dizer, essas cidades celeiros construídas por eles é obra desses hebreus que viveram nesse tempo na história, lá no século 13 a.C., onde a construção dessas cidades foi ao custo do sangue desses hebreus que viviam ali.
E a opressão era forte demais. A opressão é tão forte, então, que o livro do Êxodo mostra Moisés, né, se identificando com o seu povo, fazendo uma intervenção na história por causa que viu um egípcio maltratar um hebreu. E aí ele mata e tem que fugir da terra como consequências desse assassinato, dessa ação dele. E aí o que acontece? Deus não esqueceu desse povo. E aí Moisés vai ser chamado para libertar esse povo. O que isso significa? Depois de 400 anos escravizados no Egito, aquilo tudo que Deus havia prometido para os pais se torna uma vaga lembrança. Porque 400 anos, sem nenhuma expectativa de mudança, tira de nós toda e qualquer esperança. Talvez nem se vissem mais como eram, como povo de Deus. Talvez nem soubessem mais o que era a sua origem e onde esse povo havia nascido lá com Moisés. Embora isso estivesse lá dentro, já não estava mais tão fácil e acessível na memória. Tanto que quando Moisés recebe a incumbência do Senhor, Moisés faz aquela pergunta: tá, tudo bem, entendi tudo que o Senhor falou, só tem um detalhe, quem é o Senhor mesmo? Eu vou fazer tudo isso, ok, vamos lá, mas eu não faço a mínima ideia de quem seja esse Deus que está falando comigo. Quem é o Senhor? Esse povo vai me perguntar a mesma coisa, o que eu vou dizer para eles? Qual é o teu nome? Eu não sei quem você é. E aí Deus tem que dizer o que para eles? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus dos seus antepassados. Eu sou o que sou. Né? Então ele tem que trazer a memória do seu povo que aquele projeto lá atrás não acabou. E que a escravidão não deu o fim naquele projeto que o próprio Deus havia desencadeado na história. Então, aqui se insere essa Páscoa como o dia da celebração, o dia da liberdade. Uma lembrança de que Deus tirou esse povo do Egito. Um Deus que com a sua forte mão operou na terra do Egito, trouxe o juízo sobre a terra do Egito e na liderança de Moisés conduziu esse povo para fora do Egito. Né? Eu gostaria muito de tirar da minha memória, fazer uma lavagem cerebral e nunca mais me lembrar do filme Êxodo, lá que o Batman é Moisés. Né? Sabe essa história? Você assistiu esse filme? Êxodo, mais novo agora aqui. Então, onde o Moisés é o Batman. Né? E ele não deixou de ser o Batman, isso que é interessante. Né? Enfim, a cena não é nada boa, eu não gosto da interpretação, eu não gosto da leitura histórica que fizeram, eu não gosto daquele Deus, uma criança mimada que dá vontade de dar umas palmadas nela. Para mim não tem uma leitura coerente com o Deus da Bíblia como a gente conhece. Então, se eu conseguisse apagar tudo isso da memória e lembrar que o juízo de Deus sobre a terra do Egito é uma revelação desse Deus. Mostrar que quando Ele revela a graça, Ele também vem com o juízo junto. E quando o juízo vem junto, a graça está vindo junto. Porque não é uma parte de Deus que está vindo ao encontro da história, é o próprio Deus que está vindo ao encontro da história. E por causa do pecado humano, é impossível Deus vir ao encontro da história sem juízo. Mas quando Ele vem com o juízo, Ele vem também com a graça, Ele vem com a possibilidade do recomeço, Ele vem com a reconstrução de uma história. Isso acontece tantas e tantas vezes na história desse povo lá no passado. Então, quando esse Deus vai tirar esse povo do Egito, e às vésperas da sua saída, Deus dá todas essas instruções que a gente leu. Separem o cabrito ou um cordeiro, guardem ele até o dia onde ele será sacrificado, e o seu sangue será passado aonde, gente? Vocês repararam isso no texto? Nas laterais das portas e na viga superior. Você já imaginou a imagem que isso traz? Só uma curiosidade simbólica? Para mim, é exatamente a viga superior marcada com o sangue e as vigas laterais marcadas com o sangue. Para mim, aquilo, você tem ali já uma pedagogia da cruz sendo colocada nessa história toda. Né? Então, o sangue aspergido, o sangue derramado, quer dizer, a libertação de vocês tem um preço de sangue. E vocês fazem parte disso, porque vocês vão comer da carne do animal que foi morto no dia em que vocês foram libertados. E aqui a gente já começa a perceber todos os paralelos com a Páscoa ressignificada por Jesus Cristo. Né? A ideia da cruz, o sangue derramado e a ceia, o comer da sua carne, o beber do seu sangue. Porque aquilo traz
portanto, a nossa memória, o dia também da nossa libertação. E por que este dia, então, será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor? Celebrem-no como decreto perpétuo. A festa se torna uma lei, portanto, e essa festa, então, deve ser para este povo, em primeiro lugar, um memorial. Porque, gente, a nossa identidade é constituída a partir da nossa memória. É por isso que uma pessoa que perde a memória não sabe quem ela é. A nossa identidade é construída em torno da nossa memória. Significa que aquilo que vivemos, e agora pensando na tua história de vida particular, né? Do teu nascimento até os primeiros anos onde você começa a ter consciência e que você se lembra de algumas coisas e tal, e até o seu presente. Quem você é hoje é a somatória de toda essa memória daquilo que você já viveu. A Páscoa, então, a ser celebrada pelas futuras gerações, ela tem um aspecto interessante. Nunca se esqueçam de onde vocês vieram. Nunca se esqueçam aonde está a origem de vocês. Nunca se esqueçam do dia que realmente vocês nasceram de novo. Nunca se esqueçam do dia que eu libertei vocês do Egito, pelo poder da minha ação, de acordo com o desígnio da minha vontade. Nunca se esqueçam de onde vocês saíram, porque de onde vocês saíram é que está o fundamento da sua memória. Estabeleça isso como um decreto perpétuo, para que este dia memorial de onde vocês nasceram, de onde vocês vieram, vocês foram forjados ali na libertação. Vocês nasceram para mim ali no dia que eu tirei vocês da escravidão e os coloquei em liberdade. O dia que eu tirei vocês da morte e os levei para a vida. É ali que vocês nascem. Estabeleçam isso, portanto, como um memorial. E ao mesmo tempo se trata de uma esperança. Este dia será um memorial que você e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Significa que ao mesmo tempo que é uma memória de algo que aconteceu, de algo que Deus fez para a nossa libertação, ela é também um anúncio para o futuro. Significa que constrói a identidade das próximas gerações. Quando? Quando eu trago à memória a nossa origem. Para a gente entender então essa relação. No presente, eu tenho então um memorial a ser realizado, uma festa memorial a ser realizada, no presente. Essa festa memorial no presente me diz de onde nós viemos. E o que isso significa? Agora eu já não consigo mais olhar então para a nossa história de vida particular. Porque todas essas histórias de vida individuais que nós temos aqui, elas remontam a uma história muito maior. Elas têm a sua origem numa memória muito anterior à nossa própria memória e à nossa própria consciência. Significa que aqui Deus está nos dando uma memória coletiva, que vai muito além da nossa memória pessoal, a partir somente do que vivemos. Deus está dando então para as próximas gerações a indicação de que quem eles são remonta a um feito do Senhor, realizado há séculos e séculos e séculos atrás. E que a minha vida não começa na minha história, mas a minha vida de fato começa no dia da minha libertação. E o dia da libertação não é somente o dia que eu me converti a Deus, mas o dia da minha libertação aconteceu muito antes de que a minha própria história viesse à existência, de que eu mesmo viesse à existência. O dia da nossa libertação aconteceu lá atrás, lá no passado. Significa que você nasce neste mundo liberto por causa do sacrifício de Jesus. Entende? Qual é, então, aonde estaria a conversão aqui para nós? A conversão é quando eu creio nessa história. Quando eu passo a me enxergar dentro dessa grande história e viver uma vida, viver o meu presente, pautado por essa memória e por essa esperança.
Quando a minha história pessoal é redimida para dentro dessa história de Deus, onde tudo o que Ele está fazendo é para nos libertar. Deus não tem outro interesse senão a nossa liberdade. E por que isso? Porque eu até estava falando hoje de manhã na nossa turma do Crescer, nós temos uma facilidade muito grande de nos voluntariarmos à escravidão. E esse é o poder do pecado que atua em nós. Por causa do pecado, nós não somos apenas escravizados, mas nós queremos ser escravos. Na forma como vivemos inconscientemente, nós estamos o tempo todo implorando para que pessoas, para que sistemas, para que ideologias, para que conjunto de valores nos escravizem. E sem nos apercebermos disso, nós nos tornamos escravos de tantas e de tantas coisas. Nos tornamos escravos, reféns das nossas próprias ideias, das nossas próprias convicções, das nossas ideologias, dos nossos posicionamentos políticos, doutrinários. Nos tornamos escravos do nosso mundo de consumo, nos tornamos escravos do dinheiro, nos tornamos escravos do trabalho porque geram o dinheiro e permitem o consumo e por aí vai. Nós nos tornamos escravos com essa facilidade enorme. E isso tudo, gente, é o efeito do pecado sobre a nossa vida. Então não é à toa que a primeira memória que Israel tem de Deus é o Deus libertador e não o Deus criador. O Deus criador do Gênesis, ele vai ser contado depois por essa história. A primeira experiência que Israel tem como povo com o seu Deus, já esse povo que sai do Egito, que agora é uma grande quantidade de pessoas, e não apenas uma família, mas essa grande quantidade de pessoas, agora começa a ter uma convicção, uma identidade, a partir de um Deus libertador. O Deus de Israel é o Deus libertador, é o Deus que liberta. Então, uma memória muito anterior à nossa própria vida. Uma memória em um evento que revela a ação do Senhor. Uma ação que revela, então, quem é o Senhor. Ao se revelar no Egito, ao agir no Egito, é o próprio ser de Deus quem está em revelação. E é interessante porque as pragas do Egito só começam diante de um questionamento do faraó para Moisés. Sabe que questionamento é esse? Você está me pedindo para eu libertar o povo, para eu deixar vocês irem até o deserto celebrar uma festa para o Deus de vocês? Só tem um detalhe, eu não sei quem é esse Deus. Eu não conheço esse Deus. E porque eu não sei quem é esse Deus, eu não vou deixar vocês irem. O que seriam então as pragas, o juízo de Deus? Se você não me conhece agora, você vai me conhecer. Agora eu me revelo para vocês. E no seu juízo, junto com a sua libertação, porque as coisas estão juntas. O juízo sobre o Egito para a libertação do povo. Porque quando chega a última praga, é o próprio povo que fala, pelo amor de Deus, tira essa gente daqui, sumam da nossa terra. Nós não queremos mais vocês aqui. Vão embora, definitivamente. A gente não quer mais isso. Então, o juízo e a graça estão unidos nessa ação de Deus, que, portanto, não são meras ações, mas revelações do próprio ser de Deus. E uma vida na presença de Deus é o oposto de uma vida de escravidão, porque o nosso relacionamento é com o Deus que liberta. É com o Deus que liberta. E aqui, eu não sei, mas no nosso subterrâneo religioso, ou seja, aquelas partes da nossa consciência que a gente não tem um acesso fácil. Passa por todo esse mundo um conceito de que servir a Deus é viver uma vida de opressão, é viver uma vida escrava, é viver uma vida que eu não posso fazer nada. Passa para muitos cristãos que viver com Deus é um peso. E a vida e o relacionamento de obediência a esse Deus se torna um peso da mesma forma que a lei era considerada como jugo ou canga para um judeu no tempo do Novo Testamento. De onde tiramos essa ideia de que Deus coloca sobre nós um jugo ou um peso? Se Jesus Cristo, por exemplo, vem mostrar exatamente o oposto. Eu quero que você jogue sobre mim o peso, para que você viva leve. Eu quero que você deixe aos meus pés as tuas algemas, para que você viva livre. É isso que eu quero.
É exatamente o inverso desse imaginário que está aí nas entranhas do nosso pensamento, da nossa consciência, que a gente não sabe de onde vem, mas nós precisamos nos libertar disso. E para nós, por exemplo, a ceia é mais culto fúnebre do que festa pela vida. A Páscoa é mais culto fúnebre do que festa pela ressurreição de Cristo. Entende? É por isso que a gente tem aquela associação de que a festa do nascimento é o Natal e a festa da morte é a Páscoa. Deveria ser o oposto. Aliás, a Páscoa é que deveria ser a grande festa que nós celebramos. Porque, em primeiro lugar, a Páscoa é a festa instituída por Deus e não o Natal. Quem institui o Natal é o calendário cristão, a partir de uma festa pagã romana. Não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia, o Natal. Mas a Páscoa tem. Porque a Páscoa nasce lá no Êxodo e ela é ressignificada em Jesus. E em Jesus, ao partir do pão, numa celebração da Páscoa, é que ele diz: este pão não é mais apenas o pão da libertação do Egito, mas é o meu corpo que é partido em favor de vocês. Este sangue não é mais apenas o sangue que vocês vão colocar sobre os batentes, mas é o sangue que vocês vão beber, é a minha vida que vocês vão beber. É o sangue que eu derramo para a libertação de vocês, para o resgate de vocês. A Páscoa é a festa da nossa libertação. A Páscoa, portanto, é a festa da nossa liberdade, assim como é a festa da libertação nos judeus lá no passado. Por fim, é interessante notar que nesse mesmo contexto de libertação, este Deus libertador é o que está conduzindo toda essa história. E por diversos motivos, especialmente o motivo de naturalmente nós seres humanos nos voluntariarmos à escravidão, é que nós transformamos o Deus libertador no Deus opressor. Por isso que quando você vai falar de Jesus para alguém, uma das coisas que a gente ouve muito é dizer o seguinte: eu não quero ser crente porque ser crente é aquele que não pode fazer nada. Porque crente é aquele que é escravo, vocês são tudo fanáticos, escravos. O pior de tudo é que essas pessoas, na maioria dos casos, têm razão. Porque tem muito crente que vive exatamente desse jeito. Se relaciona não com o Deus da festa, mas com o Deus punitivo, o Deus opressor, e que não encontra o seu fundamento dentro da Escritura. O Deus da Escritura do Antigo Testamento, do Novo Testamento, tudo que a gente pode saber sobre esse Deus é que Ele é o Deus da vida, o Deus da liberdade e o Deus da festa, não o oposto. É o nosso imaginário religioso que inverteu esse processo todo. E passamos a querer viver com o Deus libertador numa relação de opressão. Esse aqui é o prólogo dos 10 mandamentos. E você sabe como que os 10 mandamentos, que desde pequeno a gente aprende, eu aprendi os 10 mandamentos num flanelógrafo. Não sei quantos. Se você deu risada, você está velho. Não tem jeito. Eu aprendi os 10 mandamentos num flanelógrafo. Eu imagino hoje uma criança diante de um flanelógrafo, né? Achando que o flanelógrafo é touchscreen, alguma coisa para passar a próxima cena. Seria esquisito. Mas eu aprendi os 10 mandamentos lá, com aquela imagem das 2 tábuas da lei. E aqueles 10 mandamentos sempre me foram ensinados. E interessantemente, para toda a tradição cristã, nos foram ensinados como as regras para você viver com Deus. O que Deus quer para que você seja filho dele. É porque a gente nunca leu o prólogo. Nas 10 tábuas não tem o prólogo. Nas 10 tábuas só tem as ordens. Mas quando a gente olha para o prólogo, sabe o que você lê lá? E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Em outras palavras, eu sou o Deus libertador. E o Deus libertador vai dar para vocês agora uma lei. Não para escravizar vocês a uma lei, mas para manter vocês livres. A lei não é o instrumento de Deus para cercear a nossa vontade. A lei não é o instrumento de Deus
para oprimir o seu povo. A lei não é o instrumento de Deus para Deus dizer o seguinte: quem obedece esses mandamentos vai ter vida comigo, e quem não obedece esses mandamentos não vai ter vida comigo, não vai ter salvação. A lei de Deus é Deus dizendo o seguinte: até agora vocês viveram escravos de outros deuses, de outras pessoas e de vocês mesmos. Mas eu libertei vocês. Significa que antes de cada mandamento nós deveríamos ler esse prólogo. Eu sou o Senhor, o teu Deus, aquele que tirou você do Egito, da terra da escravidão. Por isso, não tenha outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E por isso, não faça para vocês um ídolo. Eu sou o Deus, o libertador, que tirou vocês do Egito. Por isso, não cobice o que não é seu. É para a manutenção da nossa liberdade que Ele nos dá o mandamento. E não para nos oprimir. Porque se vocês passarem, depois de livres, a se submeterem a outros deuses, vocês estão se voluntariando para a escravidão. Se depois de terem sido libertos do Egito pela minha poderosa mão, vocês começarem a construir para vocês ídolos, vocês estão trocando a liberdade para uma vida presa a uma imagem que não representa absolutamente nada. Se depois de livres do Egito, pela ação desse Deus graciosa, misericordiosa desse Deus, vocês cobiçarem aquilo que vocês não têm, vocês estão se tornando escravos das vontades de vocês. Porque a cobiça vai levar vocês a matar, a roubar, a adulterar. A cobiça. E quando você mata, você está refém da sua própria vontade. E a sociedade se desintegra e cada um começa a se ver no direito de matar porque o outro matou não sei quem. E aí vai. E aí o espiral da violência, da punição, da morte se institui de novo. Se eu estou dizendo para vocês cumprirem esses mandamentos, significa que eu quero a manutenção da liberdade de vocês. E não tirei vocês do Egito para largar vocês no deserto para que vocês se escravizem uns aos outros. Não é esse o objetivo. A Páscoa é para que vocês se lembrem do que eu fiz por vocês. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirou você do Egito, da terra da escravidão. E eu trouxe vocês para perto de mim, para uma caminhada comigo, para que nessa caminhada você aprenda comigo como viver em liberdade. Como manter essa liberdade. Para fechar, na tradição bíblica, a memória é uma profecia ao contrário. E a esperança é a memória projetada no futuro. Para pensar nisso. O que é a memória, senão uma profecia ao contrário? E o que é a esperança, senão essa memória profética projetada para o futuro? E no presente aqui estamos nós, desafiados e desafiadas a vivermos, construirmos a nossa vida, agirmos nesse mundo, transformarmos a nossa sociedade, melhorarmos o nosso mundo a partir da construção dessa identidade. De onde nós viemos e o que nos aguarda. De onde está a formação, o fundamento da nossa identidade. E a partir dessa memória do passado, olharmos para o futuro e construirmos uma vida melhor, de acordo com a vontade de Deus. Amém?